Rádio França Internacional, são 18 horas em Paris, 17 horas em Luanda. Eva Massi. Bem-vindos à RFI, emissões em língua portuguesa. Hoje, sexta-feira, 14 de abril, em França, o Conselho Constitucional acabou de se pronunciar sobre a muito contestada reforma das pensões. E em São Tomé e Príncipe, uma importante reforma nos setores de justiça, defesa e segurança deverá ser implementada ainda este ano. Na realização está Moussalho Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Em França, o Conselho Constitucional pronunciou-se sobre a nova lei das pensões, que tem sido fortemente contestada nas ruas. A lei foi aprovada com a passagem da idade de reforma para os 64 anos. O que foi rejeitado foi o referendo de iniciativa partilhada, proposto pela esquerda. A decisão coube aos 9 membros do Conselho. Mais informações com Karina Branco. Conhecidos como os sábios, os membros do Conselho Constitucional cumprem um mandato de 9 anos não renovável e são nomeados pelos presidentes da Assembleia e do Senado e pelo próprio chefe de Estado. A instituição é atualmente presidida pelo antigo primeiro-ministro socialista e várias vezes ministro Laurent Fabius, que foi nomeado pelo antigo presidente François Hollande. A segunda pessoa apontada pelos socialistas é Corinne Lucchens, alto quadro da função pública, que foi nomeada pelo antigo presidente da Assembleia Nacional, o socialista Claude Bartolone. Nomeados por personalidades de direita estão os outros 7 membros, a começar pelo antigo primeiro-ministro de direita, Alain Juppé, que foi nomeado pelo antigo presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand, do partido de Emmanuel Macron. Richard Ferrand também nomeou a magistrada Véronique Malbec. Há ainda 2 ex-ministros de Emmanuel Macron, nomeados pelo próprio. O primeiro é o advogado Jacques Mézard e a segunda é Jacqueline Gouraud. O Conselho conta ainda com o advogado François Pillet, antigo senador nomeado pelo presidente do Senado, Gérard Larcher, do partido de direita, os Republicanos. Gérard Larcher também nomeou 2 altos quadros da função pública, Michel Pinot e François Seners. Orientações políticas que podem dar que falar, seja qual for a decisão sobre a lei das pensões esta sexta-feira. E lembre-se que o governo francês recorreu a um decreto constitucional que permitiu fazer passar a lei sem voto no Parlamento. 60% dos franceses são contra a reforma e depois de 12 jornadas de protestos, as manifestações foram proibidas à volta do Conselho Constitucional até sábado. A Hungria aprovou esta semana uma nova lei que permite a qualquer cidadão denunciar de forma anónima casais homossexuais que tenham filhos. Um relato de Lígia Anjos. Desta vez, o governo húngaro alega a proteção do casamento tal como está consagrado na Constituição e que o define como a união entre um homem e uma mulher. O Parlamento húngaro aprovou esta semana uma lei que permite aos cidadãos denunciar as famílias LGBTQ, considerando que estas famílias põem em causa o papel constitucionalmente reconhecido do casamento e da família. Promulgar leis anti-LGBTQ tem sido a bandeira de governação do primeiro-ministro húngaro. O país é liderado pelo ultraconservador e nacionalista Viktor Orbán desde 2010. Em 2021, a Comissão Europeia abriu um processo de infração contra a Hungria e a Polónia devido a estas medidas que põem em causa a proteção de direitos fundamentais. A Hungria criticou esta sexta-feira a decisão de 15 países da União Europeia se juntarem ao recurso interposto pela Comissão contra uma polémica lei considerada propaganda contra a comunidade LGBTQ. Em Portugal, um caso de alegados abusos sexuais está a abalar o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 3 ex-investigadoras do centro assinaram um artigo em que denunciam casos de assédio sexual por parte de 2 professores prestigiados da instituição. O Centro de Estudos Sociais anunciou a criação de uma comissão independente para investigar as alegações. Informações do nosso correspondente em Lisboa, Luís Guita. É um dos mais conceituados sociólogos portugueses e agora enfrenta acusações de assédio sexual. Boaventura de Sousa Santos é um dos académicos que 3 antigas investigadoras do Centro de Estudos Sociais de Coimbra acusam de assédio sexual. As acusações constam de um artigo num livro sobre assédio sexual na academia, intitulado Sexual Misconduct in Academia, Informing an Ethics of Care in the University. A direção do Centro de Estudos Sociais informou que vai investigar o caso e vai averiguar a fundamentação das alegações produzidas. O sociólogo Boaventura de Sousa Santos e o antropólogo Bruno Sena Martins, acusados de assédio sexual, depois de confrontados pelo Diário de Notícias, assumiram reconhecer-se como retratados no livro, mas refutou as acusações. Boaventura de Sousa Santos diz que vai avançar com uma queixa-crime por difamação contra as 3 autoras.
Entretanto, a mediatização deste caso já levou ao recuperar de outras denúncias. Em 2022, a ativista mapuche da Argentina, Moira Ivana Milan, acusou publicamente Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual. O vídeo, onde a ativista acusa o sociólogo, foi partilhado no Instagram por uma associação de mulheres indígenas. De Lisboa, Luís Guita, para RFI. São Tomé, 102.8 FM. E passamos agora para a atualidade em África. Em São Tomé e Príncipe, justiça e segurança são os setores identificados pela ONU e a CEAC para implementar reformas, de forma, por exemplo, a evitar os acontecimentos do 25 de novembro do ano passado. A missão conjunta da ONU e da CEAC veio a São Tomé a convite do governo para elaborar a estratégia. A ideia é reforçar a capacidade institucional dos referidos setores. Um relato de Maximino Carlos em São Tomé. Justiça e segurança são dois setores nefrálgicos identificados pelas Nações Unidas e a Comissão dos Estados da África Central para implementar reformas em São Tomé e Príncipe e evitar que casos pouco comuns aconteçam como os de 25 de novembro do ano findo. A missão conjunta das Nações Unidas e da Comissão dos Estados da África Central veio a São Tomé a pedido do governo são-tomense para interagir com diversas autoridades nacionais de forma a elaborar uma estratégia para os setores da justiça e da segurança. A ideia é reforçar a capacidade institucional destes dois setores, como referiu o embaixador da CEAC, Hermenegilde Niojima, porta-voz da referida missão, que constatou que há algumas dificuldades que se torna necessário implementar reformas com a ajuda dos parceiros. Esta missão vai elaborar um relatório que posteriormente será analisado para a obtenção de financiamentos para alguns projetos nos domínios da justiça e defesa. As Nações Unidas, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, já têm em curso em São Tomé e Príncipe um programa de reforma da justiça. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. E em desporto, os campeonatos franceses de futebol estão cada vez mais perto de terminar. Esta semana, foco sobre a segunda divisão. Na liderança está o Le Havre, com 61 pontos, à frente do Bordeaux, este último tendo descido de escalão na temporada passada. Em entrevista à RFI, Fran Sérgio, médio brasileiro do Bordeaux, afirmou que o sonho a curto prazo que deseja realizar é subir de divisão com o Bordeaux. É para subir, né? É importante subir o clube. Quando eu cheguei estava na primeira, então é bom manter lá na primeira, né? Tomara que no final da época a gente sorria todo mundo junto. Como é que é justamente esta segunda temporada para si? A primeira é um pouco complicada, né? Peguei um grupo complicado, peguei uma mudança, né? Em geral, em tudo, né? Em todos os setores. Segunda época, bastante Jane, como fala aqui, os miúdos, né? Bastante miúdo, que está querendo, que está demonstrando dentro de campo. Então, que mantém assim até o final da época. Quais são ainda os sonhos que tem o Fran Sérgio? Um dos sonhos é deixar o clube na primeira, né? Subir o clube e se for para ficar, o Fran Sérgio fica, se for para ir embora, o Fran Sérgio vai, mas o meu desejo e o sonho é colocar o clube na primeira liga, que esses adeptos merecem. Nossos jogos em casa é 20 mil pessoas, é 25, então a gente precisa dar resposta para eles. O final de carreira vê mais em Portugal, no Brasil? Olha, eu converso muito com a minha esposa, né? Eu tô querendo ir para o Brasil. Sair muito novo do Brasil. Gostaria de proporcionar para os meus amigos, para os meus familiares, ver eu no estádio jogando, né? Coisa que eles só vê pela televisão. E temos tempo para mais informações, voltando à decisão do Conselho Constitucional em França sobre a reforma das pensões. Soubemos agora que a lei poderá ser promulgada em 48 horas. No Irão, milhares de pessoas marcharam hoje em solidariedade com a Palestina e acusando os israelitas de crimes contra os palestinianos. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra Israel e os Estados Unidos. 10 manifestações foram organizadas em Teherão, a capital do país, nas quais também participaram militares. E ainda no Irão, as mulheres vão voltar a ser obrigadas a usar o véu islâmico. Grupos de estudantes já anunciaram protestos contra o regresso desta medida. É o fim deste jornal. Até já para os magazines.